Boa noite a todos. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra com todos vocês. Nesse dia eu estava aqui na minha casa, comecei a fazer uma faxina e eu meditava sobre isso. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele fala conosco a todo instante. Nas mínimas coisas, podemos tirar lições e podemos ouvir a voz do Espírito. E durante essa faxina, eu meditei e cheguei à conclusão que às vezes nas nossas vidas acontece a mesma coisa que as nossas casas. Na verdade, certa vez, essa semana eu ouvi uma frase bem interessante de alguém que não me lembro, me recordo quem, que diz que as nossas casas refletem o que a gente é. A gente é um pouco da nossa casa. Eu comecei a fazer essa faxina, assim, pequenos detalhes. Muitas vezes as pessoas chegam nas nossas casas e falam, nossa, que casa arrumada. Não tem nada para arrumar nessa casa. Essa casa está totalmente arrumada, está impecável. E só a gente que é o dono da casa que sabe aqueles mínimos detalhes que tem para arrumar, assim. Aquela sujeirinha que a gente vai deixando assim meio escondido, que só quem sabe onde ela tá, só quem é dono da casa que sabe que ela tá ali. E no dia que você tira para poder fazer essa faxina, para poder tirar essas pequenas sujeiras que ficam escondidas, que só a gente sabe onde que tá, quando você percebe, você gasta o dia inteiro. É uma coisa que parecia ser pequena, mas que na verdade demanda tanto tempo. E quando você termina de fazer essa faxina, aí você como dono da casa, olha e fala, agora sim a minha casa está arrumada. Agora sim a minha casa está impecável, ela está limpa. Assim é nas nossas vidas. Tantas pessoas podem olhar para mim, olhar para você e falar, não, a vida dela, nossa, a vida dela é perfeita, a vida dele é perfeita. Ou mulher de Deus, ou homem de Deus. Mas só nós, como donos da casa, ou como casas que somos, que sabemos se há alguma sujeirinha escondida, se há algo escondido que precisa ser limpo, que precisa ser revelado, que precisa ser jogado fora. Só nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, fazer essa limpeza, colocar para fora o lixo que tem, às vezes, dentro da gente. Eu digo lixo, às vezes lixos emocionais, dores, traumas, desilusões, tristezas, angústias, solidão, raiva, lixo de às vezes não conseguir perdoar alguém, não conseguir esquecer um passado e seguir em frente. Eu assisti hoje uma pregação do pastor David Leonardo. E ele narra uma história bem interessante, que veio bem de encontro a isso que eu estou falando, que o Espírito Santo me revelou hoje. Ele disse que estava num lugar certa vez e que uma mulher, não sei se uma pastora, ela tinha sido traída. E que do lado dele tinha uma outra pessoa orientando essa pessoa. E ela disse para essa pessoa assim, continua pregando, continua fazendo a obra, continua que o Senhor vai te abençoar. Aí o pastor David Leonardo falou assim, não, eu virei e falei para ela, não continua não. Não continua, respeita o processo. Porque tantas vezes a gente passa por dores, decepções e a gente simplesmente passa por cima do que a gente sente. Passa por cima do que o nosso coração sente. Tem um tempo de sofrer, sim. Tem um tempo de chorar, sim. Somos humanos.
Muitas pessoas pensam que porque somos cristãos ou porque os pastores são pastores, eles não são humanos, não. Eles não têm direito de sofrer, eles não têm direito de ser ansiosos, não têm direito de ficarem tristes. Tem sim. Tem direito sim, somos humanos. E nesse vídeo o pastor David Leonardo, ele citou a passagem que Jesus recebe a notícia de que seu amigo João Batista tinha sido morto. Então ele pega o barco sozinho e vai para o meio do mar. E ali ele nos ensina como lidar com as nossas emoções e como respeitar o processo. Ele, como Deus, ele poderia ter ido lá, ele poderia trazer de volta João Batista, mas ele, como na condição humana, ele deixou para nós o ensinamento de respeitar o processo. Se for preciso ficar sem falar com ninguém para que dores passem, se for preciso ter o seu momento sozinho, eu não preciso estar triste e estar rodeado de pessoas. Se for preciso, eu posso sim me recolher e esperar o tempo passar. Que não seja demorado. Eu posso me afastar das pessoas, mas eu nunca posso me afastar de Jesus. Porque Ele é quem cura as feridas. Então Jesus teve esse momento dele. João Batista foi aquele que teve o contato com ele, o primeiro contato. Era uma amizade que vinha desde o ventre da mãe. Narra a palavra que quando Maria foi ter com Isabel, sua prima, João Batista reconheceu a Jesus e ele saltou do ventre dele. Então era um laço desde o ventre da mãe. E quando Jesus veio, que João Batista preparou todo o caminho para ele, Jesus foi ter com ele. João Batista disse que viria após ele aquele que ele não seria digno de desatar as sandálias dos pés. Mas o que Jesus fez? Jesus foi até João Batista e pediu que ele o batizasse. Jesus, na sua humildade, nos ensinou a todo instante, com todos os gestos, com todas as situações, como sermos servos, como ser servos, como ser humildes, como lidar com todas as situações, como respeitar cada momento, respeitar cada etapa. Jesus poderia ter intervido naquela situação quando o seu amigo João Batista morreu. Mas ele quis nos dar este ensinamento, que podemos sim sentir dores por perdas, ficar tristes. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não venceu o mundo como Deus, ele venceu o mundo como na sua condição humana. Ele usava sim os seus dons que vinham de Deus para curar, para libertar, para pregar o reino. Dons estes que ele nos deu também, qual ele disse na sua palavra que se nós crescêssemos, poderíamos fazer obras maiores do que ele. Dons esses que nós mesmos temos, só precisamos aceitar e confiar. Temos tanto poder nas nossas mãos que ele nos dá todos os dias, que a gente não entende, a gente não sabe a dimensão deste amor. Eu creio que que nunca saberemos até que iremos até ele. Mas ele nos deu tamanho poder, não para que pudéssemos nos exaltar, não, porque nada é de nós, mas para a glória, para a honra, para o nome dele ser glorificado, para que pudéssemos neste mundo
anunciar a tua palavra, pregar o teu reino, libertar os cativos, curar os doentes, os feridos. O que ele fez nessa terra? O que ele fez é o que ele quer que a gente faça. A palavra diz que se tivermos fé, sem duvidar, poderíamos dizer a qualquer monte, lança-te ao mar, e ele lançaria. Ele será lançado. Mas quantas vezes nossa fé se faz tão pequena? Quantas vezes temos tantas promessas e no decorrer da vida, quando elas demoram, a gente até se esquece das promessas que foram feitas para as nossas vidas e desistimos. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas, muitas bênçãos não chegam porque a gente desiste. A palavra diz: bater-vos e abrir-se-vos-á. Não é bater uma vez. Se eu bater uma vez, a porta não abrir, eu preciso continuar batendo. É a persistência. É a nossa fé. O Senhor está de mãos estendidas a nos abençoar. Ele se alegra em nos dar aquilo que pedimos. Coisas que irão nos fazer felizes e irão nos fazer bem. Ainda mais se for algo para a obra dele. Ele quer nos abençoar. Só que muitas vezes a gente desiste, a gente esquece. Esquece das promessas, esquece do seu amor, esquece que ele está do nosso lado, nos dando todas as coordenadas. E esquece que tem um manual. Tem um manual para a nossa vida. Tudo que a gente precisa está lá, é só consultar. Que é a palavra de Deus. Tudo que ele nos ensinou, que ele nos ensina, está lá. E ele não só escreveu ou ditou para alguém escrever. Ele viveu na condição humana tudo que nós precisamos para viver neste mundo. Ele não tinha nenhuma ambição, nada material. Ele viu o ser humano não como carne, somente como físico, mas ele via o coração e a alma. Quando os cegos, eles vieram até Jesus para que Jesus os curasse, Jesus sabia que eles queriam ver. Mas mais do que isso, o Senhor sabia que dentro deles tinha uma ferida que precisava ser curada. Mais do que ver, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ter essa cura na alma. Porque imagino que eram pessoas sozinhas, tristes, como a mulher do fluxo de sangue. Ela queria sim a cura daquela hemorragia, daquele sangramento. Mas imagina uma mulher naquela época viver a vida inteira isolada, a vida inteira sozinha. Quantos traumas naquela alma, quantas feridas. Quantas vezes ela queria estar com a família dela e não pôde, porque a sociedade não admitia. Quantos abraços ela queria ter e não pôde, porque não podia chegar perto de ninguém. Quem sabe ela tinha uma família, ela tinha filhos, ela tinha marido, não sei, e teve que se afastar de todos eles, como os leprosos, que quando descobriam a doença tinham que se isolar, tinham que ficar longe da família. E assim é nas nossas vidas. O Senhor vê o nosso interior e Ele sabe que precisamos colocar para fora os pequenos lixos, as sujeiras, aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas e que só a gente sabe. Que precisamos ser libertos todos os dias. É essa palavra que eu quero compartilhar, que eu estou compartilhando hoje com vocês. Que possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver
Onde eu preciso fazer uma faxina? Onde eu atropelei? O que ainda está doendo aqui dentro? O que ainda me fere? O que ainda me impede? Qual o processo que eu pulei? Preciso voltar lá, corrigir, tirar, para que coisas venham a acontecer. Que possamos todos os dias perguntar a Jesus onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, me mostra onde eu preciso consertar. Que todos os dias possamos consultar o manual dele, que é a sua palavra, porque lá está todos os ensinamentos que precisamos. E que saibamos que podemos sim chorar, podemos sim nos isolar às vezes. Somos ansiosos sim. Não que seja uma qualidade, porque todas essas são defeitos. Mas somos humanos. Ninguém precisa almejar ser perfeito, porque nunca vamos ser. Perfeito é só o Senhor. Jesus diz, porque nessa palavra, certa vez alguém o chamou de bom. Ele diz, porque me chamas bom, bom é só meu Pai. Bom é só Deus. Eu não preciso ser o bom. Todos nós erramos. Todos nós somos falhos, pecadores. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nos permite melhorar. E nos permite reconhecer e aprender todos os dias. Ele é misericordioso, ele é incrível. Cada dia eu sou mais apaixonada por ele. Cada dia eu aprendo mais dele. Cada dia eu me conheço porque eu peço a ele para que eu me veja como ele me vê. Quer saber? Às vezes a gente não sabe quem a gente é. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. E também a gente não sabe quem Deus é, quem Jesus é. Porque no dia em que a gente descobre quem somos e quem Ele é, não importa o que os outros pensam. Não importa os julgamentos, porque se eu sei quem eu sou perante Ele, a palavra diz que nós somos filhos, nós somos herdeiros, cordeiros. Somos feitos em mais semelhança dEle. Mas quantas vezes esquecemos de tudo isso? Quando eu assumo essa minha identidade, como aquele hino, me dá poder de filho, que Ele já deu. Mas quantas vezes a gente não toma esse poder de filho, abrimos mão dessa paternidade e depois vamos cobrar, depois falamos que Deus é esse, onde está Deus? Ele está aí, Ele é o nosso Pai, nos deu o poder de filho e quer nos ensinar a crescer, a amadurecer, nos curar, porque o mundo coloca em nós muitas cicatrizes, muitas feridas, que às vezes fica escondida. É como, volto a falar, é como a sujeirinha que está lá, que precisa de um tempo para poder fazer a faxina e colocar o lixo para fora. São tantas situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai gerando esse lixo. Que se a gente não tirar um dia, não tirar um momento para poder fazer essa faxina e pôr ele para fora, ele vai só acumulando. Aí aquela casa que parecia ser uma casa arrumada aos olhos das pessoas, que só a gente sabe onde que tá aquele lixinho, aquela sujeira, um dia ela vem à tona e o lixo sai todo para fora. É onde vem as explosões. É onde o ser humano, às vezes, ele pira. É onde vem a depressão. É onde vem o suicídio. Que as pessoas olham. Quando acontece de alguém cometer um suicídio, as pessoas se assustam, porque era uma pessoa muito boa, era a pessoa que estava, às vezes, até na igreja, era às vezes um pastor, era não sei quem.
Como ele pode fazer isso? Ele tinha uma vida boa, a pessoa tinha uma condição financeira, família. Mas só ele sabia onde que estavam as sujeiras, os lixinhos escondidos dentro dele. E o que acontece se nós não fizermos essa faxina? O lixo vai todo para fora. E aí se torna